Você é bom em história do Brasil? Então responde rápido qual o significado do site do 7 de setembro, que é uma data importante, começa a partir de hoje a semana, inclusive a Semana da Pátria. A nossa equipe de reportagem foi para as ruas, dá uma conferida lá com o pessoal, com os nossos telespectadores, com pessoas que passam pelas ruas de cada cidade e aqui também da capital. E olha que tem muita gente se confundindo com a data de 7 de setembro, dá uma olhada. 7 de setembro, uma das datas mais importantes da história do Brasil e por isso mesmo feriado nacional. Até porque nesse dia, eu não vou te contar o que aconteceu. Viemos até as ruas para saber se as pessoas se lembram realmente o que houve às margens do Rio Ipiranga e por que essa data é tão importante para a gente. A proclamação da independência do Brasil. Você gosta de um feriado? Gosto. Gosta. Sabe que sábado tem um, né? Sim. É feriado do quê? 7 de setembro. Que aconteceu o quê nesse dia? Dia da proclamação da... Não lembro. Na verdade, o Brasil ele era totalmente ligado a Portugal, né? E nesse momento, atos políticos, foi decidido que Dom Pedro I, né, decidiu que haveria esse desligamento. E o que ele gritou à beira lá do Ipiranga? O 7 de setembro é uma data muito recente de comemoração, né? Relativamente recente, né? Ela foi instituída no centenário, em 1922 para cá, né? Antes disso, a data mais comemorada, pelo menos no século XIX, era a coroação de Pedro I, que aconteceu em 1º de dezembro de 22. Essa era a data oficial de inauguração do Brasil independente, vamos dizer assim, né? O historiador comenta que existem outras datas que, a princípio, seriam as ocasiões reais da independência no país. Na Bahia, a data principal de comemoração é o 2 de julho, que é o dia que os portugueses foram expulsos da Bahia. A guerra de independência que aconteceu no Brasil foi na Bahia, né? Não aconteceu no resto do Brasil, só em poucas regiões, mas na Bahia foi muito forte. Em Pernambuco, os pernambucanos consideravam o final lá do ano de 1821, novembro de 21, agora não me lembro a data corretamente, como a independência. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante da liberdade em raios fúlgidos. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Em que momento isso aconteceu na história do Brasil? No dia da independência do Brasil. 7 de setembro é a independência do Brasil. Independência do Brasil. O nosso hino nacional refere-se a esse dia? O hino nacional... Não, tem o hino da independência também, é outro hino. Qual é o hino da independência? O hino da independência, agora deixa eu ver se eu sei. O hino ele foi construído também depois, né, na República, então ele diz muito respeito aos temas do que era considerado nacionalidade, patriotismo. O hino ele está afinado com a data do 7 de setembro, como comemoração, né? Mas até 22 o hino da independência, aquele Brava Gente Brasileira, esse era o hino nacional, né? O hino que hoje é chamado de hino da independência era o hino nacional até 1922, praticamente. Se o hino era outro e também existem outras datas referentes à independência, será que isso ajuda no fato das pessoas ficarem perdidas quanto ao real significado do feriado? 7 de setembro é uma data que é uma confluência de acordos políticos, né? Então é uma data muito artificial, né? Ela é diferente de uma data que tenha uma identificação popular. Eu acho difícil ainda, as pessoas com muita frequência ainda no futuro vão se queixar da falta da identificação da população com 7 de setembro. E isso não é casual, eu acho que isso é resultado de uma falta de identificação da população com o Estado brasileiro. A distância que existe entre a população e o Estado e a falta de independência ainda hoje. 7 de setembro. Significa? A programação da República.